E aí, meus amigos, bem-vindo à Escola dos 40, mais um vídeo para você aqui no dia de hoje, uma reflexão interessante. E até fiz o short aí no canal, coloquei aí, mas ficou muito curto, não deu para desenvolver o tema e eu achei melhor tentar um pouquinho a mais, para você compreender pela ótica do próprio Jesus. Salmo 139, a Bíblia diz que o Senhor nos sonda e nos conhece. Conhece o nosso levantar, o nosso deitar. Interessante isso, por quê? Porque em Mateus 19, a Bíblia diz que um jovem chega para Jesus e fala: bom, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus vira para ele e fala: tu conhece os... Não, ninguém é bom a não ser o Pai que está no céu. Aí Jesus olha para aquele moço e diz: conhece os mandamentos? Ele fala: olha, desde a minha mocidade. Ou seja, desde pequeno já foi criado e instruído nos mandamentos, na lei mosaica. E aí ele recita para Jesus. Jesus agora, surpreendentemente, para aqueles que são os ouvintes de Jesus, não para tanto nós que observamos depois da história, como para aqueles que realmente sabiam qual era o propósito do Evangelho, qual era o propósito de Cristo, da sua chegada, sua estadia da terra. Ele fala assim: ainda te falta alguma coisa. Olha, vamos refletir baseado nessa questão de Jesus dizer para o rapaz: ainda te falta alguma coisa? Por quê? Porque quando Jesus diz ainda te falta alguma coisa, pensa, o cara falou, na visão dos discípulos, ele chega a comentar assim: então é impossível, que Jesus falou depois do diálogo que não tinha como o homem se salvar. E aí os discípulos falam: então quem poderá se salvar? Jesus fala isso, eles falam isso por quê? Porque na ótica deles, poxa, o cara conhecia a lei mosaica, tinha vida abastada, no caso, a Bíblia diz que ele era um doutor da lei, provavelmente um advogado ou um juiz. Naquela época, provavelmente um advogado estudando para ser juiz. E os discípulos olham para aquilo e falam: então ninguém se salva, porque pela ótica natural, só pelo estereótipo, aquele homem cumpriu todo o trâmite, todo o checklist que era necessário para cumprimento de atender a demanda na teoria do Evangelho, ou seja, da lei mosaica. Ele estava dentro. Jesus que conhece, como eu disse no início, Salmo 139, Jesus como conhecia e conhece o homem, falou: ainda te falta alguma coisa. É interessante porque essa talvez poderia ser a reflexão de todos nós. Que quando Jesus fala para ele assim: ainda te falta alguma coisa, ora, Jesus chegou e falou para ele: olha, falta ainda, você vende o que tem, dá para os pobres e siga-me. O coração dele estava carregado com as riquezas. No caso dele foi a riqueza, mas e no caso meu e no caso teu? Às vezes nós não analisamos por essa ótica. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no texto célebre da ceia, diz assim: cada um analisa a si mesmo. Quando Jesus diz ainda te falta alguma coisa, é porque ele sabe que falta. Irmão, se tem uma coisa que você precisamos entender, é que a batalha do Evangelho, a batalha da fé, é porque nos falta alguma coisa. Todo dia nós batalhamos, não simplesmente porque somos homens naturais e aí somos imperfeitos, não. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo declara: eu estou prosseguindo para alcançar aquilo que eu também fui alcançado. Ou seja, me falta alguma coisa, eu estou prosseguindo. Eu vejo pessoas achar que já alcançaram o máximo de sua vida e estagnaram. E aí são surpreendidos. Vira e mexe por Deus, quando entram numa igreja, ouve uma palavra, ou de repente o profeta levanta e fala alguma coisa, porque ainda te falta alguma coisa. Irmãos, enquanto nós compreendermos que falta alguma coisa, nós vamos lutar para chegar e alcançar. Porém, enquanto nós estivermos focados simplesmente nas nossas conquistas ou confortáveis naquilo que nós falamos o seguinte: pronto, cheguei aqui, estou bem, tá? Nada me aborrece. Nós vamos ver Jesus sempre falar para a gente: olha, cara, ainda te falta alguma coisa. Isso propriamente não precisa ser o pecado, porque o homem, na verdade, se você olhar o jovem rico, Jesus não tratou com ele faltando alguma coisa, não era pecado. Simplesmente ele estava com um propósito diferente.
Lembra de Gênesis capítulo 22? Capítulo 24? Quando Deus vai e pede a Abraão e Isaac? Capítulo 24 não, 22, desculpa. Capítulo 22. Quando pede a Abraão a Isaac, Deus fala para ele, Isaac é quem tu amas. Ou seja, Deus sabia o que estava dentro do coração de Abraão. Sabia que ele amava. Mas quando Deus pede Isaac para ele, o que ele faz? Prontamente entrega. Já com o jovem rico, quando Jesus fala, ainda te falta alguma coisa, vende o que tem, dá para os pobres, o que ele faz? Baixa a cabeça, fica triste e vai embora. Porque aquilo que faltava a ele era aquilo que era essencial para que Deus fizesse a obra completa e ele recebesse salvação. Talvez aquilo que me falta e que te falta seja algo essencial para que Deus cumpra todo o propósito que ele tem para cumprir na nossa vida. E a gente às vezes não tem noção. Então quando Jesus pergunta, ainda te falta alguma coisa? É porque ele sabe que falta. A questão é saber se nós temos a humildade, como o próprio Jesus falou em Mateus 5, os humildes de coração, para reconhecer, realmente me falta alguma coisa. E quando nós entendemos que nos falta alguma coisa, nós vamos buscar essa coisa que falta. Quando nós não entendemos que falta alguma coisa, nós podemos às vezes ser surpreendidos naquele grande dia, em que nós achávamos que está igual aquela história de Mateus 18, do fariseu e do publicano. O fariseu dizia o seguinte, não sou que nem esse publicano aí, eu dou dízimo, eu faço isso, faço aquilo. Só que diz a Bíblia que quem desceu justificado foi o publicano, o fariseu não, foi condenado. Quando Jesus chega para o menino e fala para esse homem, e diz, ainda te falta alguma coisa, surpreende ele. Porque na ótica dele, ele não faltava nada para ele. Só que o Deus que conhece todas as coisas, chegou para ele e falou, cara, te falta. Por mais que você de repente seja uma pessoa intelectual, mente muito desenvolvida, seja uma pessoa financeiramente estabilizada, mas te falta alguma coisa. Então, irmãos, reflita sobre isso, para pensar nessa questão. Analisa aí, não a vida dos outros, mas a sua, não o chamado dos outros, mas o seu, e vê se essa pergunta se encaixa perfeitamente em mim e você, e certamente encaixa. Porque Deus, diferente de mim e de você, Ele não fala nada aleatório. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não fala simplesmente por falar, Ele fala porque tem um objetivo claro de alcançar o coração e fazer a mudança. Até a próxima. Que Deus abençoe, meu irmão. Que Deus te fortaleça. É isso aí. Vamos conosco nessa jornada, que o nosso final é o céu.